Fala galera, hoje vamos falar de um assunto importantíssimo, lei dos senos. Um complemento a ele é você estudar também a lei dos cossenos, são duas leis aí na trigonometria que ajudam bastante a resolver os exercícios nos vestibulares. Bom, vamos considerar primeiramente um triângulo ABC, não estou especificando o que ele é, só estou dizendo que ele tem os três vértices e aqui em vermelho ele tem três ângulos. Quem são eles? Esse ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, e ainda eu vou escrever os lados, né? Então esse lado aqui vai ser o meu AB, esse daqui será o meu BC, e esse daqui seria o meu lado AC. Feito isso, pessoal, a demonstração da lei dos senos não é o objetivo nem o intuito dessa nossa videoaula. Para você demonstrar a lei dos senos mesmo, fazer ali no papel bonitinho, chegar no que eu vou te provar aqui, né, escrevendo já pronto, né, as coisas, exige um pouquinho de tempo. Mas basicamente você teria que traçar uma circunferência. Então esse triângulo estaria inscrito, ele estaria dentro de uma circunferência para você fazer a prova matemática. Não é nosso objetivo por enquanto. Vamos considerar esses carinhas aqui que eu acabei de te mostrar. Bom, o que eu posso escrever? Eu sempre gosto de brincar que a gente vai fazer sempre assim, ó, quem está olhando. Então, tipo assim, tá vendo o A, que é esse ângulo aqui? Repara que ele está olhando. Para que ele está olhando, né? Para o BC, não é isso? Então, o que eu posso escrever? Eu posso escrever assim, ó, o BC, que é o segmento ali, né? BC, ele está dividido pelo seno do ângulo A. Assim como, tá vendo o B, pessoal? Para que o B ele está olhando, né? O lado que ele está olhando bem de frente é o AC. Então você escreve assim, ó, AC dividido por o seno de B. Assim como você também pode escrever, pessoal, o AB que aqui se encontra olhando de frente para quem? Ó, o C, não é? Então esse C ele está olhando para o AB, logo nós podemos escrever assim, ó, AB dividido pelo seno de C. Tudo isso daqui, pessoal, é igual a 2 vezes o raio. Tá? Então, como eu falei, essa daqui está apresentada a lei dos senos. Obviamente que em nenhum exercício você vai conseguir resolver dessa forma que aqui está. Nós sempre vamos separar. Então, por exemplo, no exercício você tem o A, né, e você tem o B. Você quer descobrir, sei lá, o BC e você tem o AC. Então, você sempre vai usar eles separadamente. Então, por exemplo, aqui eu posso fazer uma regra de 3 simples, posso fazer entre esses dois, né? Uma regra de 3 simples entre eles, posso fazer entre o primeiro e esse terceiro, como posso fazer esse com esse, esse com esse com esse. Mas sempre escolhendo 2, né? Então, se for trabalhar com isso, trabalho com mais um outro. Nunca com 3, nunca com 4 ao mesmo tempo, certo? Então, pessoal, o que eu estou te dizendo é o seguinte. A lei dos senos, a maior dica que eu posso te dar é o seguinte. Ela vai envolver 2 ângulos e 2 lados, tá? E 2 lados. Essa é a maior dica que eu posso te passar. São 2 ângulos e 2 lados. Guarda isso. Então, por exemplo, nós estamos no exercício A, né? Eu tenho A e B. Então, eu vou escrever BC, né? Que é o lado, dividido pelo seno do ângulo que está olhando. Olha lá, ó. E eu quero relacionar esse carinha, por exemplo, com esse daqui e esse daqui, né? Então vamos supor que no exercício as únicas coisas que eu tenho seriam isso daqui, né? Esse daqui não, nem esse daqui. Eu teria C, BC, AB e A. Aí o que eu vou fazer? BC sobre o seno do A está para, por exemplo, o que eu vou fazer? Com o C. Então vai ser AB dividido pelo seno de C. Desse jeitão aqui. Professor, eu não tenho isso no exercício. Eu tenho o A e tenho o B. Né? Então, eu vou escrever em termos deles. Vai ficar BC pelo seno de A está para... Então, por exemplo, o B com o AC. Então, vai ficar AC pelo seno do B. Vou resolver isso daqui por uma regra de 3 simples, né? A famosa multiplicação em cruz. Esse com esse com esse. Ah, não tenho o A, não tenho o B. Eu tenho o B e o C, por exemplo. Ué, vamos fazer isso. Vai ficar assim, ó, AC sobre o seno de B, né? Aí bonitinho, é igual a... Então, AC como seno de B, vamos supor que tem o C e o AB. Então, AB pelo C.
certo? Galera, todos esses carinhas eles podem ser escritos dessa maneira. Vamos trabalhar um pouquinho, eu quero te mostrar com esse 2R. Então vamos fazer uma circunferência aí. Bom, então olha lá, galera, agora com a circunferência aí, né, com o nosso triângulo inscrito à circunferência, com uma circunferência circunscrita ao triângulo, o que eu posso escrever? Eu posso dizer para vocês que a gente tem a prova, né, com o 2R. Então, a gente pode também escrever assim, galera. Se você estiver pensando no ângulo A e no BC, então você vai ter BC dividido pelo seno do A. Isso daqui vai ser igual a 2 vezes o raio. Ou você também pode ter, vamos supor o ângulo B, né? Olhando para o AC. Então, B, olhando para o AC, vai ficar AC dividido pelo seno, então, do ângulo B. Isso daqui é igual a 2R. Ou ainda, né? Você também pode ter o C aqui, né? Então, esse C está olhando para o AB. Teremos AB dividido pelo seno de C. Isso daqui vai valer 2R. Então, essas 3 opções são válidas para você pensar aqui. Tá? Como eu falei para vocês, pessoal, a gente pode fazer uma prova matemática traçando um triângulo aqui, e aí a gente vai brincando com isso. Se você quiser pesquisar mais sobre a demonstração da lei dos senos, fique à vontade, tem vários professores aí demonstrando no nosso querido YouTube. Galera, pegou? Vamos aplicar isso daqui então? Fala galera, vamos resolver alguns exercícios então sobre a lei dos senos? Bora para esse primeiro. Ele fala assim, ó: determinar a medida do lado AB do triângulo ABC, sabendo que BC vale 10 raiz de 2, o ângulo A vale 30 e o ângulo C vale 45. Galera, esse triângulo aqui ele não faz parte do exercício, tá? Eu desenhei ele aí para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então vamos lá, ele fala assim, ó: determinar a medida do lado AB. Então eu quero saber quanto que vale isso, ó, de A até B. Então vou marcar tipo X aqui, ok? Vale lembrar, pessoal, que essa configuração fui eu que fiz. Você poderia colocar, claro, o A aqui em cima, o B aqui embaixo, o C, enfim, poderia trocar isso. Vai dar um mesmo resultado, ok? E ele fala assim, ó: o ângulo A mede 30 graus, então aqui eu vou marcar 30 graus, aí bonitinho, né, ó, desse jeito. O C eu vou marcar 45 graus, aqui ó, 45, bonitinho. E aí o que a gente vai querer saber, galera? Que esse BC, ele vale 10 raiz de 2 centímetros, tá? Eu preciso saber o X, o BC vale 10 raiz de 2, 30 ali, 45 aqui. Legal. Vocês repararam que a gente tem 2 ângulos e 2 lados? Se nós temos 2 ângulos e 2 lados, galera, vai ficar bem simples e bem rápido da gente resolver esse exercício. Vamos aplicar, então, a famosa lei dos senos. Por que nós vamos aplicar a lei dos senos? Eu volto a falar. Porque ela relaciona 2 lados e 2 ângulos aí em questão. Que a gente pode saber isso daí. Bom, eu vou descer um pouquinho a câmera aqui para baixo para a gente começar com essa brincadeira. Ficaremos assim então, pessoal. Eu vou fazer AB para o seno que ele está olhando, né? Então, o AB está olhando para o 45. Lembre-se disso, aquela dica que eu já dei para vocês, né? Ó, repara que aqui o X, né? Ele está olhando para o 45. E os 30 graus está olhando para o 10 raiz de 2. Lembre-se disso. Montaremos, então, assim, ó. O X, ele está olhando para o 45, né? Como eu mostrei para vocês. Teremos X dividido pelo seno de 45 graus, isso daqui vai ser igual, olha lá, então aqui nós vamos ter 10 raiz de 2, que está olhando para o seno de 30 graus. Eu vou realizar, eu gosto muito de fazer isso, tem muitos professores que já resolvem aqui, né, substituem. Eu gosto de fazer a regra de 3, então teremos x com seno de 30 graus é igual a 10 raiz de 2 vezes seno de 45 graus. Portanto, o seno de 30, galera, isso daqui vai resultar em meio, né? 1 sobre 2 é igual. Então, a 10 raiz de 2 vezes o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E agora acontecem umas coisas bem legais aqui, né? Quais são elas? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2. Então, ó, vou cancelar isso daqui, que vai dar raiz de 4, né? Que dá 2, com esse cara de baixo. Vou ficar assim então, pessoal, chegando na resposta final aí do meu exercício. Trazer a câmera mais para baixo. Ou seja, x vezes 1 dá x dividido por 2 é igual a 10.
Logo, se eu multiplicar esse 2 com o 10, eu vou obter como resposta final que o meu x ele é igual a 20 centímetros. Pela lei dos senos eu concluo isso. E vamos, pessoal, então para a nossa segunda. Calcular o raio da circunferência, deixa eu até deixar um pouquinho mais para cima aqui, ó. Olha lá. Calcular o raio, então grifa aí, raio da circunferência circunscrita, quer dizer, está ao redor, né? A um triângulo no qual se conhecem um lado, A de 20 metros, né? E o ângulo oposto A valendo 60 graus. Pessoal, bem tranquila essa questão. Eu já fiz aqui para você o desenho, mas isso daqui não constava na questão. Volto a falar para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Montei um triângulo e uma circunferência circunscrita, né, a esse triângulo. Ou seja, o triângulo está inscrito. Algumas coisas interessantes. Ele falou que o ângulo vale 60 graus. Então, você vem aqui e marca 60 graus. Outra coisa que ele falou é que ele tem um lado de 20 metros, certo? Então, a única coisa que nós temos aí é que ele falou que tem um lado de 20 metros. Aonde que isso daqui vai impactar na minha questão? Ó, repara no que ele falou. Ele tem um lado de 20 metros e o ângulo oposto é o A de 60 graus. Portanto, aqui com certeza vai valer 20 metros. Tá? Isso é uma certeza absoluta. Nós temos 60 aqui e oposto a ele os 20 metros. Para isso, pessoal, nós podemos aplicar a lei dos senos, aquela propriedade que envolve o raio, né, que a gente tem aí, que já foi provada para vocês. Bem fácil, bem tranquilo. Eu vou pegar o lado, que no caso é de 20 metros, vou dividir pelo seno do ângulo e isso daqui vai ser igual a 2R. Lembra que lá na aula de teoria eu demonstrei para vocês isso daqui, fiquei apresentando os 3 tipos possíveis que nós podemos ter? Então, ó, lado pelo seno do ângulo igual a 2R. Eu vou resolver, como eu falei para vocês, eu gosto de fazer a regra de 3 aqui, né? Então, esse seno de 60 vai multiplicar, vai ficar 20, é igual a 2R vezes, então, o seno de 60 graus. Portanto, pessoal, vou trazer a câmera mais um pouquinho para cá, ó. Nós vamos ter assim, ó, 20 é igual a 2R vezes o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Como eu tenho o 2 em cima com o 2 embaixo, vai cancelar, certo? E aí eu vou ficar assim, ó, deixa eu trazer mais para baixo, né? Ficarei com 20 é igual a R vezes raiz de 3. Quem está multiplicando vai passar dividindo, então o meu R vai ser igual a 20 dividido por raiz de 3. Vou multiplicar raiz de 3 em cima e embaixo, né? Então, multiplicando em cima e embaixo, eu vou obter o seguinte. Eu vou ficar com 20 raiz de 3 dividido por 3. Essa daqui é a resposta em metros do meu exercício de número 2. Fala, galera! Então, vamos lá. Continuando com esse exercício de número 3, nós temos assim. Uma pessoa se encontra no ponto A de uma planície às margens de um rio e vê do outro lado do rio o topo do mastro de uma bandeira. Então, olha só, a pessoa está aqui, né, galera, nesse ponto A e ela está enxergando esse topo do mastro. Na verdade, ela está vendo isso daqui. Continuando, ele pega e fala assim, galera, com o objetivo de determinar a altura H do mastro, ela anda em linha reta 50 metros para a direita. Então, ela sai daqui e vem para cá, né? Onde se encontrava e marca o ponto C. Sendo D o pé do mastro, avalia que os ângulos BAC, então ó, BAC, que é de 30 graus, e o ângulo ACB é de 105, como mostra a figura. A altura H do mastro da bandeira em metros é... Quanto que vale isso daqui, né, galera? Esse é nosso objetivo, calcular o valor desse carinha aí. Né? Então, quanto é que vale esse H? Não sei. Mas se a gente observar a figura, nós temos uns caras interessantes. Por exemplo, aqui, né, ó, 30 graus, esse carinha aqui, ó, 105 graus. Aí eu te faço uma pergunta. Pessoal, quanto que mede este carinha aqui, né, no ângulo B aqui? Ó, você tem que lembrar, né, é muito fácil isso. A soma dos ângulos num triângulo ele tem que dar 180 graus, né? Então, os ângulos internos num triângulo tem que resultar em 180 graus. Portanto, você tem 30 graus mais 105 graus, quer dizer, você já tem 135 graus. Para chegar no 180, você tem que tirar isso daqui, né? Então, 180 menos 135, quanto que vai dar? Nós temos, então, 45 graus ali em cima. Certo, pessoal? Então, lembra que a soma dos ângulos tem que dar 180. Portanto, o A com o B com o C, somados, né, esse triângulo, os 3 ângulos aí, nós vamos ter quanto? Aqui em cima, 45 graus.
Portanto, olha que coisa interessante, pessoal. Esse 45 ele está olhando para esse lado AC, concorda comigo? E esse lado AC ele vale 50, como diz aí. Beleza. Agora, por que você está falando isso? Porque pensa aqui comigo. Eu necessito calcular esse cara aqui, ó, o BC. Por que eu preciso calcular o BC? Porque se eu tiver o BC aqui, pessoal, eu fecho um outro triângulo aqui, ó, olhando para esse cara. E aí eu tenho o ângulo de 30 graus, né? Esse ângulo vale 30, é um noventinha. Eu tenho que saber esse cara e eu vou ter essa medida daqui de cima. Portanto, fica muito fácil. Vamos fazer isso daqui aqui no canto, ó. Então eu vou fazer para você o triângulo, né? Esse triângulo que nós temos ali, que ele tem 50 metros aqui. Esse carinha aqui mede 30 graus, aqui mede 45. E eu vou colocar Y aqui, tá? Só para a gente identificar desse jeito. B aqui, esse cara é o A e esse cara é o C. Lembre-se da lei dos senos, né? Então nós temos dois lados, dois ângulos, dá para calcular de boa pela lei dos senos. Então vamos brincar com isso daqui? Ficaremos assim, pessoal, ó, 50 tá olhando para quem? Para o 45, né? Então 50 dividido pelo seno de 45, assim como o Y, galera, está para o seno de 30 graus. Essa é a nossa lei dos senos aí representada. Vou executar uma regra de 3 simples, né? Opa, não, cancela. Eu vou executar uma regra de 3 simples, né, galera? Então, esse cara com esse e esse cara com esse. Vou ficar assim, ó, 50 vezes o seno de 30 graus é igual a Y vezes o seno de 45 graus. Eu vou ficar, então, que 50 vezes o seno de 30 é 1 sobre 2, Y vezes raiz de 2 sobre 2, é o seno de 45. Olha que coisa legal, gente. Está na mesma linha, né? 50 vezes 1, y raiz de 2. Como nós temos só multiplicação 2 embaixo com 2 do outro lado, numa igualdade, pode ser cancelado. Eu vou trazer então o resultado aqui para cima. Ó. Vamos ficar assim, galera. 50 vezes 1 é 50. Y vezes raiz de 2. Logo, o y vai mandar o raiz de 2 dividindo. Então, nós vamos ter 50 dividido por raiz de 2. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, vai ficar 50 raiz de 2 sobre 2. O meu y, então, resultará em 25 raiz de 2. Lembre-se que aqui, né, a gente multiplicou em cima e embaixo por raiz de 2, né, a propriedade da radiciação, para chegar nesse valor final aí, 25 raiz de 2. Mas não acabou o exercício. Porque agora o que eu sei é o valor do y, né? Eu preciso voltar para esse meu triângulo aqui e calcular o x, né? Sabendo já o y aqui em cima. Bora fazer isso? Vou dar uma apagada aqui, né? Então, 25 raiz de 2 já está com isso daqui na cabeça. Vou pegar aqui e vou desenhar. Então, agora é esse triângulo que a gente está olhando aqui, né? Então, ele tem 90 aqui, esse carinha aqui tem 30 graus, aqui é meu y, que vale 25 raiz de 2, e aqui é o meu H que eu preciso descobrir. Ó, muito simples, é um triângulo retângulo, né? A gente pode aplicar seno, cosseno e tangente. O H, com relação ao 30, ele é o cateto oposto. O 25 raiz de 2 é a hipotenusa, porque ele não está nos 90 graus. Quem relaciona o corri é o famoso seno. Então, o seno de 30 graus é o famoso corri. Portanto, o seno de 30 graus, galera, ele vale 1 sobre 2. O co vale h e o ri vale 25 raiz de 2. Vou executar mais uma regra de 3 aí, né? Então, eu vou ficar assim, ó, que 2 vezes h é igual a 25 raiz de 2. Passando o 2 dividindo, né? Então, nós vamos ter assim, ó, h igual a 25 raiz de 2 por 2. E 25 dividido por 2, galera, isso daqui resulta em 12,5. Raiz de 2, a unidade aí é o metro. Então, acabou o exercício com a nossa letra B. Galera, questão de número 4, estamos aí com ela bonitinha. Ela fala assim, ó, um barco está preso por uma corda AC ao cais através de um mastro AB de comprimento 3 metros. Gente, vai lá e anota. Quer dizer que esse AB aí, ele tem 3 metros, certo? Do A até o B aqui. Como mostra a figura, a distância em metros da proa, opa, o que é a proa, gente? A proa é isso daqui, ó, até o cais, né, que nós temos, que é esse comprimento BC aqui, vale quanto?
né? É isso que ele quer saber. Qual que é o valor desse carinha aí? Vou escrever um x aqui para nós calcularmos exatamente o BC. As coisas que a gente tem que saber nesse exercício é o seguinte. Tá vendo 75 graus aqui? Beleza, não tem o que fazer com ele. Agora, tá vendo esse ângulo aqui no B? Dá para a gente descobrir. Porque se você for lembrar, a meia volta, né, que a gente tem, ela sempre vai valer 180 graus. Então pensa comigo, você já tem 135 aqui, né? Ó, 135. Quanto que falta para completar, para dar 180? 45 graus. 45 mais 135 realiza meia volta. Então aqui tem 45 graus. Só que pensa só, você não está muito legal ainda, né? Porque você sabe que aqui tem 3 metros. Você sabe que aqui tem x. Só que esses 3 metros está olhando para qual ângulo aqui, né? Não dá para a gente saber. Então, para descobrir ele, lembrem-se vocês que o somatório... Ficou meio feio, né? O somatório dos ângulos num triângulo, pessoal, ele sempre vai me resultar 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre resulta em 180 graus. Logo, eu tenho... Vamos anotar aí, né? Ó, 75 graus mais 45 graus... Tá dando já quanto? Opa, volta de novo. Olha lá, ó. Então, 45 mais 75, isso daqui vai me dar 120 graus. Quer dizer, para 180 tá faltando quanto? 180 menos 120, 60. Então, esse carinha aqui, ele tem 60 graus. Pronto, agora eu resolvi minha vida. Porque eu sei que esses 3 metros que aqui se encontram, ele está olhando para os 60 graus. Concorda comigo? Então, ó, 3 metros aqui olhando para os 60 graus. Assim como 75 graus está olhando para esse x. Muito fácil, galera. Vamos aplicar, então, a famosa lei dos senos. Então, aplicando a lei dos senos, galera, a gente vai ficar assim, ó. X sobre o seno de 75 está para 3 sobre o seno que está olhando para ele, que é os 60 graus. Efetuando a regra de 3 simples, vai ficar x vezes seno de 60 graus é igual a 3 vezes seno de 75. Bom, agora que vem o pega, né? Porque nós sabemos que x vezes o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. É igual a 3 vezes e o seno de 75. Moçada, para lembrar o seno de 75, eu vou fazer uma continha aqui em cima. Ó, eu vou apagar essa partezinha aqui. Lembrem-se vocês que o 75 graus, né? Ele é aquele seno famosíssimo entre 30 graus mais 45 graus, né? Então, é o seno da soma de 30 graus mais 45, resolvendo aqui em cima, né? Ó, só para te identificar isso daqui, né? Estamos resolvendo aqui em cima. Então, aquele famoso minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá? Seno A, cosseno do B, seno do B, né? Cosseno do A. Seno do B vezes o cosseno do A. O sinal daqui é o mesmo que veio de lá, então é mais. Logo, moçada, o seno de 75 graus ele vai ser igual ao seguinte. Seno de 30, meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 30, galera, raiz de 3 sobre 2. Bom, juntando isso daqui, muito simples, né? Quem está em cima com quem está em cima, quem está embaixo com quem está embaixo. Quem está em cima, quem está em cima, quem está embaixo, quem está embaixo. Eu vou obter como resposta o seguinte, raiz de 2 sobre 4 mais raiz de 6 sobre 4. Esse é o valor do seno de 75. Portanto, vou colocar ele entre parênteses aqui, né? Posso escrever raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. É exatamente a mesma coisa, tá, galera? Não tem crise nenhuma aí. E aí a gente vai ficar assim, vai falar, poxa, professor, e agora? O que nós vamos fazer aqui, né? Bom, não vai ter segredo. Nós vamos ter que resolver isso daqui, né? E a resolução, ela não é tão simples assim. Mas vamos lá, vamos devagarinho. Esse 2 que está aqui, ele vai passar multiplicando, né? Porque se for ver, é uma regra de 3 isso daqui. Não tem segredo. Então, o 2 vem para cá e esse raiz de 3 vai lá para baixo. Ficaremos, então, que o x vai ser igual, ó, 2 vezes 3 vezes, então vou colocar aqui, ó, raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4 vezes raiz de 3.
tá? Posso simplificar esse 2 de cima com o 4, né? Então, esse 2 vai ficar 1 e aqui fica 2. Agora, olha só, eu vou apagar aqui em cima para a gente ficar um pouquinho mais fácil o nosso raciocínio na hora de visualizar esse exercício. O pega vem agora, né, nessa partezinha final. O x, ele vai valer, então, ó, 3 vezes raiz de 2 mais raiz de 6, dividido por 2 vezes raiz de 3. Estamos assim, certo? Legal. Então, ó, para eu sumir com essa raiz de 3 aqui de baixo, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. Professor, por que você não multiplica por 2? Porque o meu intuito é sumir com a raiz, então eu multiplico por ela. Ficaremos assim, gente, x é igual a 3. Bom, olha lá, a raiz de 3 vai distribuir aqui, né? Vem para cá e vem para cá. Então, ficaremos com raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6, mais raiz de 6, galera, vezes 3 dá raiz de 18, né? Só que a raiz de 18 nós sabemos que é 2 vezes 9, então fica 3 raiz de 2. Dividido por, aqui embaixo, 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, vai dar 2 raiz de 9, que vai dar 2 vezes 3. Ó, em cima e embaixo, né? Esse cara com esse cara eu vou cancelar. Portanto, ficarei que o x vai ser igual, ó, esse daqui com esse daqui cancelou, raiz de 6 mais 3 raiz de 2 sobre 2 é a resposta desse exercício. Letra A. Achou difícil? Ele é um pouquinho mais complicado, né? E vamos finalizar a aula de hoje com essa questão de número 5 da Unifoa. Ele fala assim, ó, um topógrafo pretende calcular o comprimento da ponte OD, então é essa ponte aqui, né, gente, ó, OD, quanto que vale isso daqui? Que passa sobre o rio mostrado na figura abaixo. Para isso, toma como referência os pontos A, O, C, situados em uma das margens do rio. Com o ponto de referência em A, então começa aqui, calcula o ângulo DAC. Opa, vamos anotar, ó, DAC é esse carinha que eu estou passando aqui o laser, ó, DAC. Então fecha lá, certo? É esse carinha aí. E aí ele fala assim, ó, aqui tem 45 graus. Como é DAC, o ângulo está aqui no A, né? Então esse carinha aqui vale 45. Deixa anotado aí. Caminha 200 metros até o ponto O. Opa, então aqui tem 200 metros do A até o O. Olha lá, ó. E com ponto de referência no mesmo, calculo o ângulo DOC. DOC quer dizer que esse ângulo aqui, ó, ele tem 75 graus. Só te lembrando, né? Então, ó, DOC, é isso que ele analisou. Olha lá, com esses dados, qual será o comprimento da ponte? Ele quer saber justamente isso, ó, quanto que dá esse comprimento da ponte aí, calculado pelo topógrafo. Galera, observando aqui essa situação, é muito fácil, né? Não tem segredo nenhum. Eu vou desenhar a figura aqui desse lado para você enxergar um pouquinho melhor, tá? Então vamos lá, fazer... Opa, ficou meio... O que é isso, gente? Olha lá, ó, ficou meio estranho e a gente refaz aqui. Beleza. Então dei um zoom aí um pouquinho maior a figura, né? Dando uma distância... Também não ficou legal, né? Acabei de reparar aqui, ó. Vem mais para cá e vem para lá. Pronto, agora tá legal. Então nós temos assim, gente, 45 graus aqui. Opa, volta. Então 45 graus aqui, bonitinho. Esse cara é meu X. Eu sei que aqui ele vem um prolongamento, temos 75 graus aqui. Quer dizer que ele vai entrar, né? Quanto que ele entra aqui? Bom, lembre-se vocês que a meia volta, né? Que tem que configurar esse carinha aí, ó, essa meia volta que eu estou destacando, tem que dar 180. Você tem 75, 75 para 180, né? Nós vamos ter, ó, 180 menos 75, então 5, 8, 105 graus. Aqui tem 105 graus. Como nós temos já 45, com certeza esse pedacinho aqui vai ter quanto, pessoal? 30, né? Então aqui tem 30 graus aí bonitinho. E aí a gente finalizou a questão. Você vai falar, por quê? Lembre-se que do ponto A até o ponto O tem-se 200 metros e aqui seria o meu ponto D, certo? Ó, o X que aqui se encontra está olhando para o 45. O 200 que aqui se encontra está olhando para o 30. Pessoal, lei dos senos nele, né? Então, aplicando a famosa lei dos senos, eu vou ficar assim, né? Ó,
com esse carinha. Então, 200 está olhando para o seno de 30 graus, assim como, né, o x está olhando para o seno de 45. Como eu falei para vocês, efetuando a nossa regra de 3 simples aí, né, ficaremos assim, ó, 200 vezes seno de 45 é igual a x vezes seno de 30. Então, 200 vezes raiz de 2 sobre 2 é igual a x vezes meio. Bom, vou cancelar 2 com 2, a minha resposta já vai aparecer aí, ó. O x vai ser igual a 200 raiz de 2, ficou meio estranho. Opa, vamos escrever de novo. Olha lá, ó, 200 raiz de 2 metros. Essa daqui é a resposta do valor do meu x, alternativa letra A.